A paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia do curso de Bacharel em Teologia. Os 2 primeiros anos são o curso ministerial, lembrando que eles podem ser abreviados para 1 ano. O curso de bacharel são 3 anos, sendo abreviados os 2 primeiros, é claro que desce para 2 anos o bacharel em teologia. O 4º ano, ou o 3º, é a licenciatura. Nós estamos tratando então de mais uma aula dupla, que é a 6ª parte da aula dupla 1, também 3ª parte da aula 2. Então é a parte final, tanto da aula dupla 1 como da aula 2. Nós estávamos falando na última parte acerca um pouco de hermenêutica, no sentido de interpretação. É que o estudo da Bíblia é, na verdade, o homem buscando interpretar o que Deus falou em sua escrita. Então, o livro que nós chamamos de Bíblia, na verdade, é um conjunto de 66 livros, né, dentro da proposta evangélica, porque é lógico que a proposta judaica era um pouquinho diferente, depois veremos isso. Mas a questão é que eu tenho o costume de dizer que o maior problema dentro da igreja é o problema hermenêutico. Por quê? Porque é a forma como nós interpretamos a Bíblia que vai criar as nossas doutrinas e que vai, inclusive, fazer a nossa proposta de ética, a moral, a própria interpretação da moral. Nós, inclusive, depois teremos uma disciplina que nós vamos abordar a ética cristã. E vamos estudar sobre moral, ética. Isso também vai ser um pouco abordado dentro de apologética cristã. Mas nós falamos um pouco acerca dessas linhas, né? Nós temos a linha calvinista, que trata um pouco de predestinação, e aí entra aquela grande discussão do livre-arbítrio e da predestinação. Nós temos a proposta dispensacionalista e aquela que é aliancista, né, com a ideia de dispensações ou de alianças, né? Nós temos até aquela ideia de lei e graça. Nós temos também a teologia cessacionista, que é a teologia que acha que o Espírito Santo parou a sua atuação no tempo do livro de Atos, então não há hoje mais milagres, não há mais dons de curar, não há mais nenhuma atuação especial como falar em línguas, como visões e profecias, nada disso existe dentro da teologia cessacionista. Nós não somos cessacionistas. Como pentecostais, nós acreditamos na atuação do Espírito Santo nos dias atuais, mas também somos reformados. Existe uma teologia chamada fundamentalista, ortodoxa, muita dela é cessacionista, algumas não são. E nós temos a teologia liberal, que é a ideia de que Deus é um mito. Então, já é pessoas que nem são cristãos de verdade. Nós temos também algumas correntes que poderiam ser integradas a anteriores, como a teologia da esperança, a teologia existencial, a teologia ecumênica e a teologia da libertação, que inclusive foi basicamente o início da discussão daquilo que nós chamamos de teologia da missão integral, ou como nós chamamos aqui em África, missão holística. Mas nós não vamos abordar esses assuntos, eu apenas citei. Se você quiser, você pode voltar, pode parar o vídeo, anotar e fazer a sua pesquisa. Tudo é apenas uma forma de interpretar a Bíblia, portanto é uma forma hermenêutica. Lembremos nossa teologia quanto à formação ministerial e quanto à interpretação hermenêutica, são as duas filosofias nossas, né? O 3Cs e os 4 pontos da formação hermenêutica nossa. Quanto à formação ministerial, nós teremos um seminário maior teológico no ensino superior, né? Porque sempre a igreja chamou esse ambiente acadêmico de teologia de seminário. Depois é que foi mudado para faculdade. Hoje nós adotamos o nome faculdade, nós somos uma faculdade dentro do ambiente acadêmico, mas historicamente somos seminário, né? Seminário maior, porque estudamos dentro do ambiente daquilo que seria o ensino superior. Mas isso são apenas nomes. No futuro, né, se a teologia for
adotado em Angola, nós teremos que mudar o nome, talvez para Instituto Superior, né? Faculdade se for uma universidade, né? Porque faculdade só existe quando há uma universidade. Mas a gente sabe que existe aí algumas pessoas utilizando o nome sem considerar os aspectos técnicos, mas é por isso que nós escolhemos apenas dar um nome, né? Porque teoricamente nós não somos reconhecidos. Mas podemos ser, como eu disse, porque nós seguimos um padrão internacional. Em Angola, não existe na lei a matéria teologia, todos os cursos de teologia em Angola são cursos livres. Aí é professor da Igreja Católica também? Também. Ele só é aceito, reconhecido pelo Vaticano, que é um Estado. Ele não é só uma igreja, ele é também um Estado. Então existe relação entre Angola e Vaticano de Estado para Estado, é diplomático. E a Igreja Metodista Batista, que tem também seminários teológicos em Angola, eles também têm a mesma realidade. Ah, mas não é universidade metodista? É. Mas o curso deles não é reconhecido pelo governo, então é um curso livre da Universidade Metodista, ok? Então isso é bom que todos saibam, porque nós estamos no mesmo ambiente de qualquer outra academia teológica de Angola, como por exemplo o STEL, lá no sul, que inclusive eu fui professor durante 4 anos, e é da AEA, Associação Evangélica de Angola, né? Eles também fazem, e eles até deram-se assim o nome de Instituto Superior, né? Mas não são reconhecidos ainda, apesar de seguir todos os padrões da lei angolana. Mas há algumas academias que seguem um padrão internacional, que permite a validação em países que a teologia é reconhecida. Nós seguimos o padrão internacional com disciplinas obrigatórias mínimas e horas-aulas mínimas. Nossos alunos podem validar e se assim o desejarem. Na verdade, até a gente tem horas-aulas acima do mínimo, por exemplo, como um país como o Brasil, né, que exige 1.600 horas e nós temos aí de 2.000 a 3.000 se formos considerar a licenciatura. Mas e católicos, metodistas, o STEL da AEA? Bom, nós já falamos sobre isso, né? Todos eles são como nós. Olhando para a Bíblia, nós poderíamos falar biblicamente, uma base bíblica, que nós somos a escola de profetas, né? Que no Velho Testamento havia uma estrutura parecida com a nossa, que era chamada de escola de profetas, né? Essa seria a nossa base bíblica para seminários e faculdades teológicas. Que alguém pode falar, mas nós temos base bíblica para fazer uma escola para preparar pastor ou para preparar teólogo? Temos, a escola de profetas. Nós sabemos que a igreja, depois que Jesus foi levado ao céu e os apóstolos faleceram, né? E aí, depois disso, nós sabemos que a igreja começou uma estrutura de treinamento. Mas o próprio Jesus treinou os seus discípulos durante 3 anos e meio. Inclusive, é baseado nisso que a maioria dos seminários tem a sua estrutura de bacharel em 3 a 4 anos. Como Jesus ficou 3 anos treinando os discípulos, a maioria dos seminários e faculdades teológicas segue o padrão de treinamento de 3 anos para cima. Hoje, nós já estamos fazendo com 2 anos, né, em novas propostas, que estão, inclusive, quebrando as propostas antigas, né? Mas sempre tem que se considerar que tem que ter uma relação faculdade, ou seja, academia com igreja. Não há como formar, principalmente, líderes sem que eles estejam sendo acompanhados por seus pastores. E no seu caso, é importante que você esteja ligado à sua igreja local, e a Logos exige isso até, e nós temos o nosso capelão, a nossa capelania, né, para poder abordar e haver essa ligação. Nos países que têm leis que regulamentam a teologia, eles têm as suas leis. As academias teológicas têm que seguir a lei. Nós aqui estamos livres de normas oficiais, pelo menos agora em 2020 ainda estamos livres. Mas seguimos metodologias e um padrão internacional. Contudo, procuramos seguir a normatização angolana e a cultura angolana, tentando nos contextualizar com a realidade angolana. Existem academias que dão ênfase à teologia bíblica. Nós não damos ênfase à teologia bíblica. Nós seguimos mais uma ideia ministerial, né? Mas nós temos a teologia bíblica. E, inclusive, as disciplinas
bíblicas nós colocamos como matérias complementares e vocês terão essa oportunidade. Muitos cursos, contudo, são de ênfase bíblica e outros são de ênfase teológica. É bom saber que existem cursos bíblicos e cursos teológicos. Os cursos teológicos têm a ideia do ensino superior. Os cursos bíblicos não têm esse compromisso, são muitos cursos, bons cursos, que têm ênfase bíblica, né? E que fazem formação até ministerial, mas não é especificamente o nosso caso. Nós temos formação ministerial, mas nós somos curso teológico. Nossa ênfase ministerial é o 3C, que nós já falamos: conhecimento, caráter e carisma. Nossas áreas de conhecimento são 8, conforme nós já falamos, mas é bom relembrar. A área da teologia ministerial, a área da teologia sistemática, a área da ciência da religião, a área da teologia bíblica, a área da teologia de missões, a área da teologia prática, a área da teologia histórica e a área das atividades curriculares. Eu vou passar rapidamente agora um plano de disciplina. Se você quiser parar e dar uma olhada, pode olhar. Mas lembre-se que durante o tempo, essa aba pode ficar mais antiga e pode ter mudanças. Então é bom sempre você verificar se ainda é esse plano de disciplinas nessas áreas. A área da teologia ministerial, especificamente, ela tem um princípios de fé que tem muitas abordagens, então isso é quase que o conteúdo programático, né, da teologia ministerial. E nós temos muitas disciplinas dentro daquilo que são os 3 primeiros anos, que é o bacharel em teologia. O 4º ano, nós temos basicamente essa primeira parte. As outras partes é o desenvolvimento de especializações, que nós faremos durante o tempo. A área de atividades curriculares deve se tratar com o capelão, e esses são os estágios curriculares. Nós temos aí a apostila base, que é uma apostila de exercício que você deve ler, de 174 páginas. Nós temos o livro-texto, né, um dos nossos livros-textos, né, que é ali de Erickson, da página 1 à página 58, mas temos também mais aqueles outros materiais. Se você tem dúvida, dê uma olhada lá atrás, né? Tem a teologia pentecostal, tem aquele fascículo de bibliologia, teologia pura e simples, né? E também o livro da teologia pentecostal, que é uma teologia sistemática abordada de forma pentecostal. Como padrão avaliativo, você considera 260 páginas, mas cada professor pode ter uma abordagem diferente. Esse aqui é o básico, mas há professores que vão considerar as 4. Outros vão considerar, inclusive, nem esses. Pode considerar só o fascículo de apresentação, né? Que é também um outro fascículo que nós oferecemos para os alunos. Portanto, para isso, verifique com o seu professor. Chega então uma última pergunta, que nós estamos terminando, né, a aula dupla primeira. Quem é o teólogo? Pensa aí e dê uma resposta. E o que é logos? Boa pergunta, né? O que é logos? Logos vem de conhecimento, né? E é o nome da nossa instituição. Então pense nisso, deixe isso para você, também deixando um pouco aí nosso lema, que não deve ser esquecido e deve ser decorado. Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Que Deus vos abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Bíblia, da Logos Ensino Superior de Teologia.